Olá, querido irmão, querido ouvinte, Jesus Cristo é nosso Senhor, amém? Chegamos à quinta-feira do nosso alimento diário, cujo tema é a revelação do mistério de Deus e de Cristo, com base em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito, amém, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer. Em tempos passados não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, irmãos, Deus tem revelado a nós, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3, versículo 5. Hoje eu gostaria de começar esse vídeo com uma oração, porque só o Deus Pai e Deus Filho podem revelar a nós, amém? Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, ó Senhor, se revela para nós. Ó, queremos conhecer um pouco mais da sua revelação, do seu mistério, Senhor. Revela-se, Senhor, a nós, abre nosso coração, nosso entendimento, nesse momento, ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus. Vimos, irmãos, então, nesse dia, no alimento diário, que o apóstolo ele é um canal da graça de Deus, né, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo que ele dispensa essa graça para as outras pessoas, essa graça também é trabalhada para dentro do ser do apóstolo. Assim, irmãos, eu e você também, à medida que nós dispensamos essa graça, mais essa graça é trabalhada em nós. Talvez você pense, né? Eu não tenho como pregar o evangelho, como orar pelas pessoas, porque ainda sou tão fraco, tão pequeno, né? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você vai dispensar graça, você vai receber mais graça. Esse é o ciclo, irmãos. Não é você se encher para dispensar, é você vai se enchendo, dispensando e se enchendo mais ainda. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que o Senhor ele se revela, ele revela a sua vontade a nós. O Senhor Jesus estava com seus discípulos, né? E ele perguntou aos discípulos: quem dizeis o povo ser o filho do homem, né? E começaram muitas respostas, mas ele não estava satisfeito com nenhuma delas, e se voltou aos discípulos e perguntou assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Né? O Cristo, irmãos, é o mistério do Pai, né? Cristo é o grande mistério da divindade, né? Quem é Cristo? Quem é Cristo, né? Até mesmo entre os cristãos ou entre os intelectuais, um líder, um filósofo, um revolucionário, um político, né? Nada disso, irmãos. Só o Pai é quem vai revelar Cristo. Hoje, enquanto muitas pessoas pegam Cristo, né, como um líder secular, como alguém partidário, tal, alguém revolucionário, irmãos, a palavra de Deus, o Pai revela a nós claramente quem é Cristo, né? Quem é Cristo? O Senhor não estava satisfeito com nenhuma das respostas, ele perguntou diretamente: quem sou eu? Quem vós dizeis que eu sou? Isso está lá em Mateus capítulo 16, no versículo do 13 ao 18, fala, né? Ele volta para os discípulos e pergunta assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, né? Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a palavra Cristo é ungido, né? Você unge alguém para executar uma obra. Então Pedro recebeu a revelação do Pai: ó, tu és o Cristo, você é ungido para fazer a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. E essa aqui é uma revelação. Então o Pai, irmãos, então Cristo ficou satisfeito. Satisfez a resposta que o Pai revelou. Satisfez, aí o Senhor fala para Pedro, né? Então, afirmou Simão Barjona que não foi carne e sangue que te revelou, né? Mas o meu Pai que estás no céu. E quando receber essa primeira revelação, irmãos, então dá caminho para o Senhor dizer: sim, eu sou o Cristo. Ungido, mas ungido para quê? Para executar qual obra? A obra de consertar os problemas desse mundo? A obra de querer remendar esse mundo? Não, irmãos, essa obra é a obra de edificação da igreja. O Senhor falou, né?
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, né, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja. Então a obra de Cristo, irmãos, é a obra de edificação da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então louvado seja o Senhor, irmãos, que por um lado o mistério de Deus é Cristo, e por outro o mistério de Cristo é a igreja. O mistério de Cristo é a igreja como a família de Deus, como o corpo de Cristo, né? Olha, Senhor Jesus, como a obra-prima de Deus. Isso é o mistério, isso é que Cristo, irmãos, quer revelar para nós. Por um lado, nós recebemos do Pai a revelação de quem é Cristo. Por outro lado, nós temos recebido a revelação de que Cristo, irmão, do mistério de Cristo, que é a igreja, que é a edificação da igreja. Irmãos, a igreja é a obra-prima de Deus. Tudo isso está em Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E como igreja, irmão, nós somos esse corpo, membros uns dos outros. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, fala, né, saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. O mistério de Deus, irmãos, é fazer judeus e gentios, pessoas diferentes, membros do mesmo corpo. Que mistério é esse? Senhor Jesus. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por um lado, irmãos, esse mistério nos faz e nos faz coparticipar da promessa, da herança de Deus. Nós recebemos, irmãos, Deus como nossa herança. E por outro lado, nós sermos a herança de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala, né, quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Você recebeu um selo. Você é de Deus. Os demônios, as pessoas talvez não vejam esse selo em você agora, mas irmão, você recebeu um selo. Você é de Deus. E a cada dia no nosso viver, o Senhor é aquele que vem selando cada vez mais, selando o nosso viver, selando por meio dessa obra, irmãos, de receber a graça do Senhor e sermos dispensadores da graça. Ó Senhor Jesus. Isso está no nosso âmbito diário de hoje. Se você ainda não é inscrito, irmãos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Jesus Cristo é o nosso Senhor.